Bom, agora a gente fala, né, sobre um assunto que a gente precisa debater diariamente por toda a sociedade, que é o sistema de adoção aqui no Brasil. Hoje é o Dia Nacional da Adoção e, segundo dados de 2022 do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Destas, 5.040 estão totalmente prontas para serem adotadas. Mas no Brasil, a legislação de cada estado define pontos específicos e critérios para os interessados em adotar. E a reclamação mais comum é a demora na fila de espera. E para entender melhor sobre o tema, a gente conversa agora com o Iberê de Castro Dias, que é juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor, boa tarde. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais os critérios que a pessoa adulta ou o casal precisa atender para conseguir adotar uma criança. Boa tarde a quem nos assiste, é um prazer estar aqui. O único requisito que a lei brasileira prevê para interessados na adoção é que sejam pessoas com mais de 18 anos. Pessoas com mais de 18 anos capazes podem procurar a Vara da Infância e da Juventude da cidade em que residam e lá eles vão indicar qual é a documentação exigida para que eles deem início ao processo de habilitação para adoção. Normalmente é uma documentação simples, pessoal, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, se forem pessoas casadas, certidão de antecedentes. E aí esse vai ser o primeiro passo para a pessoa poder dar início efetivamente ao processo de adoção. Como você disse no começo, pode haver pequenas variações de exigência de documentação de estado para estado, e é por isso que vale a pena, antes de mais nada, comparecer à Vara da Infância e da Juventude do local em que resida. Doutor Iberê, boa tarde para o senhor, obrigada mais uma vez. Só que assim, parece ser tão simples, mas na verdade demora um pouco e também essa é uma das reclamações, né, em relação à fila de espera. Como que andam os dados no nosso país e também há estados com mais facilidade ou maior procura, né, em relação à adoção aqui no Brasil? O procedimento da adoção é igual no Brasil todo, é uma lei nacional que rege a adoção para o país todo. O que pode haver são peculiaridades de acordo com, por exemplo, a quantidade de crianças aptas a serem adotadas e a quantidade de pessoas habilitadas para adotar. Quanto mais crianças há para serem adotadas, menor o tempo de fila. Quanto mais gente querendo adotar crianças, maior o tempo de fila. Outro ponto relevantíssimo para o tempo de espera vai ser o perfil desejado pelas pessoas que estão na fila para adotar. Quando a pessoa se habilita para adotar, quando ela chega no fórum dizendo que ela quer adotar uma criança, ela preenche um cadastro indicando qual é o perfil de criança que ela deseja adotar. Um perfil bem completo, com idade, gênero, raça, se aceita irmãos, crianças com deficiência e tal. Quanto mais restrito for esse perfil, quanto mais exigências a pessoa fizer, maior vai ser o tempo de fila, porque menos crianças há com aquelas características para serem adotadas. Então, ela vai esperar mais tempo na fila. Por exemplo, se uma pessoa quer adotar uma criança de até 2, 3 anos, e aí, dependendo da cidade em que ela esteja, ela pode esperar até 3, 4 anos na fila, porque há poucas crianças da cidade para serem adotadas. Em contrapartida, se ela aceita adotar uma criança, por exemplo, de 10 anos ou mais, ou um adolescente que tenha mais de 12 anos, o tempo de fila é praticamente zero. Então, essas características pessoais todas interferem bastante no tempo da adoção. Outro ponto bem relevante para o tempo do processo tem a ver com a capacitação e com a quantidade de pessoas trabalhando nas varas de infância, especialmente psicólogas e assistentes sociais. Esse é um problema que a gente realmente tem no Brasil todo, em varas da infância do Brasil todo, que é a falta de quadro, né, de psicólogas e assistentes sociais trabalhando nas varas da infância. Isso também acaba dificultando um pouco o processo. Mas tem um ponto relevante do tempo que é o seguinte: quando a gente fala de adoção, a gente está falando da formação de vínculos afetivos. A formação do vínculo mais significativo que o ser humano pode ter, que é o vínculo de filho, filha, pai e mãe. Nenhum vínculo é mais importante que esse para o ser humano. E para ele se formar de modo saudável, ele naturalmente demanda um tempo. Então, é impossível a gente imaginar uma adoção que, de modo seguro, razoável para a criança, termine em 1, 2 meses, né? Porque não vai ter havido tempo suficiente para esse vínculo se formar de modo adequado. Então, isso é bem importante. Por mais amplo que seja o perfil escolhido, por mais que haja pessoas técnicas, né, psicólogas, assistentes sociais trabalhando nos fóruns, sempre vai ser necessário aguardar o tempo humano para a formação desses vínculos. Aqui a gente está falando em média de cerca de 9 meses, tá? Que é o tempo que demora mais ou menos o processo de adoção a partir do momento em que chegou a vez da pessoa na fila.
Não à toa é o tempo de uma gestação e é o tempo razoável para que esse vínculo se forme de maneira minimamente saudável e segura para a criança. Doutor, ainda há pouco sobre o que o senhor falou aqui, eu estou com um dado aqui que apenas 6% dos adolescentes são adotados em nosso país e a busca ainda, a maioria é para as crianças e por isso talvez essa demora. Doutor Iberê, muito obrigado, viu, pela presença aqui com a gente, pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde para todo mundo. Ótima tarde. Muito importante a gente falar sobre isso não só apenas no Dia Nacional, né, da Adoção, mas também durante todo o ano, é claro. A gente faz um